Lembra no vídeo de Anomalisa que eu falei que ia ser muito difícil falar do filme sem dar spoiler? Eu não tinha visto esse ainda. Sejam bem-vindos a mais um pós-créditos. No vídeo de hoje a maratona do Oscar continua com mais um indicado ao Oscar 2016. Nesse caso, um indicado a 4 categorias: melhor filme, diretor, atriz e roteiro adaptado. Eu estou falando de O Quarto de Jack. E antes, aqueles avisos de sempre: se você é novo no canal, se inscreva aqui embaixo para receber vídeos novos toda semana, compartilhe este canal e este vídeo com todo mundo, ajude ele a crescer, dê o seu joinha no vídeo porque isso ajuda muito ele a se destacar no YouTube, e também curta a página do Pós-Créditos no Facebook, facebook.com/pós-créditos-reviews. E é claro, se você já assistiu O Quarto de Jack, comente aqui embaixo o que você achou do filme, beleza? E agora vamos falar dele. Seguinte, eu quebrei minha cabeça para achar uma forma de falar desse filme sem dar nenhum spoiler. Porque algumas semanas atrás, quando eu fiz o vídeo de Anomalisa, eu falei que era muito difícil falar do filme sem estragar a experiência pra quem não assistiu ainda, né? Porque tudo no filme é uma surpresa. Então é importante você ir sem saber nada sobre o filme, porque você vai se surpreendendo, descobrindo o filme, né, enquanto você tá assistindo. O Quarto de Jack é o mesmo esquema, assim. É muito importante você ir sem saber nada sobre o filme, sem ter visto trailer, sem ter visto críticas que contam a história do filme, porque o filme começa de uma maneira que te deixa completamente perdido, por assim dizer, e vai te explicando as coisas ao longo da história. Você vai entendendo e você vai descobrindo tudo junto com o protagonista. Porém, é impossível falar desse filme da maneira que eu quero sem dar spoiler. Então assim, calma, se você não viu o filme, não precisa desligar ainda. Eu vou fazer um review rápido aqui, sem spoiler nenhum, falando de aspectos mais gerais, mais técnicos do filme. Você pode assistir sem preocupação, não vou contar nada, mas num determinado ponto eu vou avisar, fica tranquilo. Eu vou começar a falar, né, de aspectos mais detalhados do filme, por assim dizer. Então vamos à primeira parte do vídeo. O roteiro é excelente, ele é a adaptação de um livro. Pra você ter uma ideia, o filme é tão bom que é daqueles filmes que quando termina você fica com vontade de ler o livro no qual ele foi baseado, porque o roteiro é absolutamente excelente, a forma como ele é estruturado é muito bom, principalmente no primeiro ato, né, que a gente começa ali no escuro, sem saber o que está acontecendo, e o roteiro vai revelando tudo isso aos poucos. É muito legal o filme colocar o espectador junto com o Jack, né, junto com o protagonista ali, que aliás eu não faço ideia do porquê que o Jacob Tremblay, que interpreta o Jack, ele foi colocado em tantas premiações como ator coadjuvante, porque ele é o ator principal desse filme, pelo amor de Deus, mas enfim. Foi muito legal a ideia de colocar o espectador junto com ele, isso deixa a gente mais envolvido no filme. Chega um determinado ponto, ainda na primeira parte do filme, que o espectador tá entregue. O roteiro ele consegue fisgar o espectador, e aí a partir daquele momento você se importa com aqueles personagens, você teme por eles, você fica com medo do que pode acontecer na próxima cena, e é fantástico como o Lenny Abrahamson, que é o diretor do filme, consegue construir isso. E é fantástico porque é simples. A simplicidade desse filme prende o espectador como poucos filmes que eu vi nos últimos anos. Você tem casos e casos no cinema, e é isso que é tão maravilhoso na sétima arte, né? Você tem casos, por exemplo, como o concorrente de O Quarto de Jack, Mad Max Estrada da Fúria. Ele prende o espectador, ele envolve o espectador pela grandiosidade de toda a coisa. O Quarto de Jack já é ao contrário, ele também prende o espectador, mas é pela simplicidade, pela intimidade com a qual o Lenny Abrahamson conta toda aquela história. A Brie Larson merece todo o reconhecimento que ela está tendo nessa temporada. Ela já ganhou praticamente todos os prêmios da temporada de premiações antes do Oscar e merece todos. É uma personagem extremamente difícil, com uma composição extremamente difícil, que se vê ali num conflito de sentimentos, e a Brie Larson consegue passar tudo isso de uma forma maravilhosa. É uma belíssima atuação que vai ganhar o Oscar no próximo domingo, muito merecidamente. Mas a grande força do filme, que torna esse filme diferente, o que torna esse filme tão essencial, tão importante de ser assistido, é ele, Jacob Tremblay. E que coragem do Lenny Abrahamson de estruturar o filme inteiro em cima dessa criança. Uma outra atuação que era muito difícil, era muito complexa, novamente envolve muitas emoções. Todos os personagens desse filme têm uma carga emocional muito forte, e ele faz um trabalho maravilhoso nesse sentido. Um trabalho que seria um desafio para atores maduros, essa criança faz de uma forma maravilhosa. Ele tem tudo para ser muito reconhecido no futuro, porque foi um baita trabalho aqui. Como eu disse antes,
menos a direção do Lenny Abrahamson é extremamente cuidadosa. É muito legal você ver um filme que fica claro, assim, fica bem claro isso, que o diretor ele sabe o que ele tá fazendo, ele sabe pra onde ele quer levar essa história. A indicação ao Oscar foi merecidíssima também, porque é um trabalho muito cuidadoso. Tem vários detalhes na direção dele que são muito, muito boas. Então se você não viu o filme, corre pro cinema, porque ele é belíssimo do início ao fim. É uma experiência incrível de se viver no cinema. Agora, se você não assistiu o filme, é a hora de parar. Deixa o vídeo nos favoritos, coloca lá no assistir mais tarde, salva, volta pro canal depois que você assistiu o filme. Mas eu vou reforçar muito isso. Se você não viu o filme, não assista o que vem daqui pra frente. Eu vou revelar a história do filme, eu vou fazer referência a algumas cenas que ficam muito mais legais se você assistir sem saber da existência delas. Enfim, eu vou falar do filme de uma forma mais específica. Então se você não viu ainda, não veja essa segunda parte, corre lá pro cinema, assiste o filme e depois vem ver. Eu prezo muito essa questão da experiência que o espectador tem no cinema. Se você não leu crítica e não viu o trailer, também não faça isso. Não leia nenhuma crítica, não veja nenhum trailer. Vai no cinema e assiste o filme, você não vai se arrepender. Agora vem a parte com spoilers. Como eu disse, a direção do Lenny Abrahamson é fantástica, extremamente cuidadosa, principalmente pela importância que ele dá pro fato do espectador estar enxergando o filme todo pelos olhos do Jack. E isso se aplica a tudo. A gente nunca tem uma ideia real de qual que é a dimensão do quarto. Em momento nenhum a gente vê o Lenny Abrahamson fazendo o plano geral do quarto. Tanto que a impressão que eu tive era que eles tinham um espaço grande, porque eu sempre caio como um pato nas estratégias de direção e de roteiro. E a estratégia aqui era mostrar o quarto pelos olhos do Jack. E pro Jack aquilo é o mundo inteiro. Então é incrível, é digno de uma indicação ao Oscar mesmo. O Lenny Abrahamson conseguir passar isso pro espectador, sabendo que o espectador tem essa perfeita noção de que existe um mundo lá fora. Tanto que quando a gente vê o quarto novamente, aí ele faz o plano geral, aí ele mostra o quarto inteiro, o tamanho do lugar. E aí a gente tem noção do tamanho da coisa toda, porque o Jack tem noção do tamanho do espaço que ele vivia. E que história, que ideia espetacular. Aliás, foi um detalhe que eu deixei passar na parte sem spoiler. O roteiro ele foi escrito pela mesma autora do livro. Porque a ideia do filme é insana, é difícil do espectador conseguir processar. Porque é muito ousado. Como você vai deixar o espectador com um personagem que não tem noção nenhuma do mundo quando o próprio espectador tem? Né? Como você vai convencer o espectador disso? E o filme ele consegue fazer isso. E aí é mérito tanto do roteiro maravilhoso da Emma Donoghue, quanto da direção, quanto da atuação fantástica do Jacob Tremblay. Ou aí a trinca que eu sempre falo nos vídeos: direção, roteiro e atuação. Quando as três coisas são excelentes, uma completa a outra e aí é uma maravilha se assistir na tela. E é exatamente por essa noção de descoberta do mundo que o quarto de Jack é tão emocionante. Porque, como eu disse, a gente tem uma ideia completamente diferente de mundo que o Jack tem. Então as descobertas que ele faz, os momentos de evolução do personagem, os momentos que ele se conecta com algo do mundo real, são momentos que acabam sendo extremamente emocionantes. E não é uma emoção superficial. Ele simplesmente está mostrando algo que em qualquer outra situação seria corriqueiro. Mas como a gente conhece o personagem, como a gente sabe pelo que ele passou, como a gente está acompanhando toda a história pelo olhar dele, cenas como o Jack conhecendo um cachorro pela primeira vez, brincando na rua, falando um eu te amo, se tornam cenas extremamente tocantes, extremamente emocionantes para o espectador. E novamente que é acerto da direção de não fazer nenhuma dessas cenas de uma forma que tente trazer a emoção pro espectador. Não tem uma trilha sonora super comovente, não tem nenhuma câmera colocada estrategicamente ali para fazer parecer, olha que momento grandioso na vida do Jack. Não, é tudo mostrado de uma forma íntima, de uma forma simples, sem trilha sonora. E é isso que emociona, é o fato do Jack estar descobrindo que mesmo num mundo tão grande, tão mais complexo do que o mundo em que ele vivia, ainda existe a beleza da simplicidade. E é claro que eu chorei em todas essas cenas. Mas não é só porque o foco do filme é a apresentação do mundo para alguém que nunca conheceu ele, que a personagem da Brie Larson acaba ficando apagada. Aliás, é muito bonita e é por isso mesmo que a Brie Larson ela tá tão fantástica. Porque pelo menos pra mim a personagem passou a sensação de estar ali no limite da sanidade. Ela tem dificuldades de lidar com o Jack, que é uma criança que nunca viu o mundo, que tem todas as dificuldades
de alguém que nunca viu o mundo, e ao mesmo tempo em que ela não tem paciência com ele é o motivo dela estar viva, né? Ele foi o que deu motivação para ela viver durante todos esses anos. Então ela tem esse apego, ela tem esse vínculo tão forte com ele, da mesma forma que ele tem com ela. Isso é muito bem construído no filme. A personagem dela também é muito bem construída. É uma história pesada, extremamente emocionante, extremamente triste. Tem momentos muito tensos. Toda aquela sequência do Jack ali na caminhonete parecia que não acabava mais e eu tava ficando desesperado. E meu coração tava batendo tão forte que eu achei que eu ia ter um ataque ali no cinema porque eu tava ficando nervoso e a cena não acabava. Porém, tem dois personagens espetaculares que prendem e cativam o espectador mais do que qualquer coisa. A história é maravilhosa, mas são esses dois personagens que são muito bem construídos tanto pelas atuações quanto pelo roteiro, que fazem a gente se importar, que fazem a gente ficar preso na história, e mais do que qualquer outra coisa, são eles dois que desde o começo fazem a gente desejar a mesma coisa que eles desejam: um final feliz. E este foi mais um pós-créditos. Não se esqueça dos recados, se inscreva aqui embaixo, compartilhe com todo mundo que você conhece, comente o que você achou do filme e dê o seu joinha, além de curtir a página no Facebook, porque eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!